área de serviços? Era para os empregados, diretor lá? Também a informação que se tinha à época era que isso era do PT, né, quer dizer, que aquela diretoria era apoiada pelo PT e os valores que iam pagos e que eram pagos através do seu Júlio Camargo eram pagos ao PT. O senhor não sabia, então, que ia diretamente para o senhor Renato Duque? Não sabia. O senhor Pedro Barusco? Não. O senhor nunca conversou com o senhor Renato Duque, o senhor Pedro Barusco, sobre esses valores? Eu tive com o Renato Duque acho que 2 vezes, né? Uma foi esta reunião com o Eduardo, talvez uma outra reunião, e às vezes pode até com o Renato Duque tinham reuniões, ele chamava algumas reuniões técnicas, mas eram reuniões com outras empresas, não tinha absolutamente nenhuma, dentro da própria Petrobras, não tinha disso. Nem com ele, nem com o Barusco eu jamais tratei disso. Até quando, aproximadamente, foram pagas propinas para essas diretorias? Bom, 2008 e 2009 é quando a gente assina o contrato da Renest, e durante o contrato da Renest, né, eu acredito que até 2012, até 2013, isso deve ter acontecido aí, né? Deve ter acontecido ou aconteceu? Não, o senhor não acompanhava isso? Não, até um certo momento, ainda depois que eu me tornei presidente da companhia, eu fiquei totalmente afastado disso, né? Quer dizer, que eu não tinha praticamente nenhum contato com o que estava sendo pago. Isso ficava diretamente ligado à área comercial. Depois que o senhor Paulo Costa e depois que o senhor Renato Duque deixaram as diretorias respectivas, continuou havendo pagamento? Houve um pagamento para o senhor Paulo Roberto, né? Quer dizer, que foi que aí talvez tenha sido o momento em que eu tive a maior clareza que ele recebia efetivamente, foi quando o Paulo Roberto, ao sair da Petrobras, né, quer dizer, o Paulo Roberto era um técnico de respeito, tal, né, quer dizer, e nós tínhamos interesse em ter proximidade com ele, visando o futuro dessa área dentro da companhia. Então, houve um contrato com ele de consultoria, que em princípio era um contrato sério aí, né, que era um pagamento acho que da ordem de R$6 mil aí que ele teria, e mais para que ele realmente assessorasse a empresa nesses assuntos de óleo e gás. Passado um tempo desse contrato, foi informado que nós teríamos uma dívida com ele aí dos contratos do passado aí, né, quer dizer, que nós tínhamos que pagar, e me foi solicitado pelo Eduardo para que a gente fizesse um aditivo ao contrato para que pagasse. E eu aprovei esse aditivo, né, quer dizer, foi feito um aditivo ao contrato em que o Paulo Roberto recebeu um valor através da empresa de consultoria dele, né? Certo, mas aqui ele estando fora já da Petrobras, por que pagar a propina atrasada para ele? Porque nós tínhamos a crença aí, né, que o Paulo Roberto era um abridor de portas aí, né, quer dizer, em qualquer negócio da área de óleo e gás, né? Ele era uma pessoa que tinha um profundo respeito no mercado, né, e nos interessava estar próximo e ter uma boa relação com ele. Algum momento nesse período que o senhor teve conhecimento desses fatos, de houve esse pagamento da propina, vamos dizer, sob sua gestão, não se cogitou em não vamos pagar, vamos procurar a polícia, Ministério Público, as autoridades públicas? Não, acho que o nosso erro foi isso. Nós até não pagar, nós chegamos a fazer isso, cogitar, mas aí ao fim de qualquer pressão nós cedíamos ao invés de tomar as medidas que devíamos ter tomado. Entre as empresas, outras que pagavam também essas propinas, nunca se cogitou, porque, vamos dizer, são empresas grandes e poderosas dentro do mercado, nunca se cogitou em vamos tomar uma atitude em relação a isso? Não. E a pergunta que eu fiz ao senhor, assim, como o senhor se garantia, vamos supor, que amanhã a Camargo Correia venha e diga, olha, isso aí, a responsabilidade exclusiva foi do senhor Dalton Avancini, ele tomou essa iniciativa sozinho, a culpa é dele, a empresa não compactuava com isso. Como é que o senhor se garantia que isso... Eu não tenho garantia disso. O que eu sempre, assim, eu fiz, o que se fazia era exclusivamente dentro dos negócios, né, quer dizer, sem nenhum proveito pessoal, e a minha crença era de que isso seria visto não como uma atitude individual minha, e até isso, eu ainda estou sob esse risco de a empresa fazer isso. Depois que o senhor Alberto Youssef foi preso em março de 2014, foi feita alguma coisa dentro da empresa, alguma iniciativa da empresa de apurar esses fatos, de elucidar o que tinha acontecido? Eu era o presidente, né? Quer dizer, então, assim, nós até tomamos algumas atitudes aí de
compliance sobre isso aí, mas assim, não havia como também elucidar tudo, porque seria eu mesmo o responsável, e vários desses atos foram por mim aprovados aí, né? O Conselho de Administração convocou o senhor para solicitar explicações? Foi questionado isso e foi explicado, né? Quer dizer, notadamente o contrato que se cobrava explicações era o da Sanco, que foi o que teve uma publicidade muito grande, né? E sobre esse contrato existia uma certa legalidade que era possível ser explicado. Tá, mas o senhor foi convocado ao Conselho de Administração? Sim, foi perguntado sobre isso e fui... E o senhor falou? Expliquei, né, sobre o contrato da Sanco, que era um contrato real. Não expliquei o que havia atrás desse contrato. O senhor não falou que tinha pagamento de propina? Não. O senhor não admitiu perante o Conselho de Administração que tinha esses pagamentos? Não. E foi feita alguma apuração, alguma investigação interna para... Além dessa, não. O senhor foi chamado lá para dar explicações? Sim. Durante as reuniões que eu apresentava, que eram periódicas, isso foi questionado em algum momento e eu expliquei que esse contrato da Sanco era um contrato legal. E esse contrato da Sanco, havia então a propina embutida nele? Sim. Como é que era? Como é que funcionava? O contrato da Sanco, né, quer dizer, quando se deu a Sanco foi trazida, né, pelo menos a mim, né, pelo próprio senhor Youssef aí, né, quer dizer, junto com o senhor Youssef, eu não sei bem quem que trouxe quem, e ele foi trazido como um fornecedor, né, quer dizer, que deveria ser um fornecedor para os projetos da empresa. Ele queria fornecer para a empresa como um todo e tinha todo um objetivo de fornecimento dela. Quando houve, de fato, a contratação, né, quer dizer, no primeiro momento ele tinha problemas que ele não tinha o tal do CRCC, que ele não tinha condições de fornecer à Petrobras. E o que foi dito foi, olha, se ele tiver condições de fornecer e fornecer a preços de mercado, não tem problema, nós podemos contratar. E a proposição dele inicial é que ele forneceria a preços de mercado e ainda assim conseguiria embutir a comissão que seria paga ao senhor Youssef. Então esse era o modelo aí que iria acontecer dentro do contrato. Então ele fornecia com preços de mercado, né, e a partir daí ele fazia os pagamentos que deveriam ser feitos para o Youssef. E isso foi assim que foi feito, né? Quer dizer, então tinha o fornecimento sério e o real para o projeto. Então, mas tinha um plus, então, desse fornecimento? O que acontecia? Ele alegava, e conseguiu isso, né, acho que até onde eu sei, quase na totalidade, ele fazia o fornecimento. Ele, ao ter preços melhores, porque ele tinha um dado nesse momento no mercado em que os preços estavam super elevados, aí, né, quer dizer, por conta da demanda da Petrobras, tinham vários fornecedores nacionais que conseguiam ter um preço, eles estavam com preços elevados. O que a Sanco fazia é que ela trazia de fora, né, quer dizer, essa foi até a alegação dele, que ele era uma trading, né, quer dizer, ele não era um fabricante. Ele conseguiria trazer isso a preços muito melhores e nos venderia com esse plus. Então ele incluiria esse plus. Porém, ainda assim, ele ficaria com preços dentro do mercado. Quem cuidou disso aí? Foi o senhor ou foi o senhor Eduardo Leite? Diretamente o Eduardo Leite com a obra. Aí teve uma pessoa da obra que participou dessas contratações aí, né? E uns contratos de prestação de serviço com a Sanco Serviços? O que eram esses contratos? Houve um primeiro contrato, né, quer dizer, que é um contrato de valor, se eu não me recordo aqui, da ordem de 3 milhões aí, que estava existindo uma pressão muito grande, né, por parte do senhor Youssef junto ao Eduardo para que fosse feito o pagamento. E aí, na época, a discussão era, nós não temos como fazer porque não há serviço, nós não vamos fazer. E aí ele se propôs a fazer um trabalho de busca e que ele iria usar, inclusive, esse trabalho para a obra da RNEST. Essa foi o formato desse contrato. Só que provavelmente o que foi pago não valia aquilo, né? Quer dizer, então naquele valor realmente foi colocado propina para ser paga para o senhor Youssef. Eu não sei a distribuição que houve depois desse contrato, o quanto foi para o Youssef e o quanto ficou efetivamente com a Sanco. E na RNEST também não teve contrato de serviços, com essa Sanco Serviços? Depois houve esse contrato de serviços, só que a decisão de contratar serviços não, é uma prática que às vezes no mercado existe, porque assim, essas empresas de fornecedoras, elas têm interesses até com questões tributárias, tá? Então eles dividem muitas vezes, né, o que é fornecimento e o que é serviço, né? Quer dizer, e pode ter prestação e tem muitas vezes prestação, e nesse caso tinha alguma prestação. O que eu não consigo precisar é o valor, só que isso já não ficou absolutamente na minha alçada, isso já era uma alçada do projeto, que assim, a divisão entre o que estava decidido era a Sanco seria a fornecedora. A partir daí dividir contrato, como é que seria feito. Mas nesse contrato de serviços da RNEST não houve também inclusão de valores de propina?
No contrato como um todo houve. Agora, se saía do serviço ou saía do próprio produto, eu não consigo dizer isso. Né? Mas tinha propina dentro da contratação Sanco. Essa que era... Até, eu insisto, eu não participava da decisão do que era serviço e o que era fornecimento. O senhor conheceu o senhor Márcio Bonilho? Conheci. O senhor conversou sobre esses assuntos com o senhor Márcio Bonilho? A conversa foi que ele seria contratado, sim, e que o Youssef seria comissionado nesse contrato dele. Mas comissionado para as propinas também, repassadas aos comissão, partidos? Não, nesse ponto não foi discutido, eu com ele não, com o Márcio Bonilha não. O Márcio Bonilha, ele e o Youssef, e estava dito que o Youssef teria uma comissão. Se seria para partido, não, isso não chegou a essa discussão. Como é que a Camargo tratava esses valores da propina? Como é que ela acaba com esses valores? Isso eram tratados como custos dentro da empresa? Isso era um custo do projeto. No contrato da Sanco, um contrato assim, totalmente dentro do projeto, né? Quer dizer, isso era pago dentro da Renest integralmente, né? Quer dizer, e era um custo que tinha diretamente. Nos casos aí, já do Júlio Camargo, tiveram alguns contratos aí de consultoria, né, quer dizer, que era custo, depois eram lançados ao projeto, eram pagos, mas também era custo, era tratado como um custo. Isso era repassado como preço à Petrobras? Isso era passado como preço à Petrobras. Operadores desses pagamentos de propina, o senhor conheceu, o senhor mencionou aí o senhor Youssef, o senhor Camargo, o senhor conhecia mais alguém? Não, só os dois. O senhor tinha conhecimento que outros partidos também recebiam, fora o PP e fora o PT? Não. PMDB, o senhor nunca ouviu dizer? Não, nesses contratos da Petrobras não. Em outros contratos? Não. Eu acho que por hora é só, daí eventualmente eu tenho mais um esclarecimento depois. Ministério Público. Bom dia, senhor Dalton. Bom dia. Uns pequenos esclarecimentos. O senhor disse que, no caso da Repar e da Renest, havia o conhecimento das outras empresas participantes do pagamento de propina. Eu gostaria de saber como é que se deu essa divisão, quem participou por parte das outras empresas, qual foi a combinação. Veja bem, como eu falei, né, eu entro na Renest, né, quer dizer, eu tenho a partir da... O que acontece é que ainda o contrato da Revap, era um contrato que estava em andamento, né, quando eu assumi a Renest, e lá tinha um conselhinho, que a gente chamava, né, o conselho do próprio projeto, que sabia que existia. Né, então lá tinha um diretor da Promon e um diretor da própria MPE que sabiam disso. Aí, né. Quem que era? Que era o Zé Otávio, aí, né, que era pela Promon, e o Carlos Maurício pela MPE. O senhor, ou por ordem do senhor, foi feito algum pagamento no exterior? Não. O senhor teve algum contato com Valdomiro de Oliveira? Nenhum. Com Jaime Alves de Oliveira Filho? Não. Adarico Negromonte? Só aqui na carceragem da Polícia Federal. Na Sanco, o senhor teve contato só com o senhor Márcio Bonilha ou com alguém mais? Não, só com o senhor Márcio Bonilha. Complementando o que o senhor juiz já questionou, o senhor não levou ao conhecimento de autoridades públicas esse fato, esse pagamento de propinas. Foi discutido no âmbito da associação, dessas reuniões que havia para a divisão de licitações, esse fato, levar ao conhecimento de autoridades públicas esse fato? Não, nunca foi isso. Satisfeito, excelência. Obrigado. Os defensores dos demais acusados? A Petrobras, como vítima, não sei se o senhor vai dar. Perdão. A Petrobras assistente de acusação, tem perguntas? Tá, eu agradeço. Justificar que é difícil ter assistente de acusação nos processos da Justiça Federal. Mas, enfim, os outros defensores têm dos outros acusados? Eu tenho. Você quer fazer primeiro? Senhor Dalton, bom dia. Bom dia.
Houve, em 2008, uma reestruturação da Camargo Corrêa quando ela foi dividida em 4 empresas? Sim. Isso é 2007 ou 2008? Eu não consigo exatamente a data. É nesse período, né, que foi quando houve uma mudança muito grande, inclusive, né, em que o seu Antônio Miguel assumiu a empresa como um todo. Sr. Dalton, a partir dessa reestruturação, é correto dizer que o Sr. João Auler foi, eu vou usar aqui uma expressão entre aspas, encostado das atividades do dia a dia? Eu diria que sim, porque até quando essa mudança houve, que a empresa estava numa certa crise, né, e aí nessa mudança, quando veio uma pessoa de fora, né, esse dirigente, que é o Antônio Miguel, era um dirigente que veio de fora, e as pessoas que estavam na empresa, inclusive nós mesmos que cuidávamos de áreas, fomos encostados também, né? Quer dizer, ele passou a ter as pessoas que passaram ao comando foram totalmente diferentes daquelas que vinham até aquele momento. E depois daquele momento, o senhor João Auler passou a ter atividades do dia a dia? Em algum momento, a partir de 2008, 2009, ele teve alguma atividade relacionada à diretoria de óleo e gás? Não, absolutamente não. Ele, depois desse período, e mesmo no período posterior ao que o senhor assumiu a presidência, ele fez muitas viagens para o exterior para tratar de parcerias da Camargo Corrêa? Sim, né, ele ficava no conselho e participava de coisas institucionais, aí, mais do que coisas do dia a dia. Aí, né? O senhor assumiu a diretoria de óleo e gás, o senhor consegue precisar quando, em 2008, não? Eu não consigo, porque houve um período, como eu já comentei, né, em que nós tínhamos ainda uma divisão entre operacional e comercial. Aí, quando é criada a unidade de negócios, é aí que eu assumo como líder desta área. Aí, né? Quer dizer, que eu acredito que isso foi em 2009, assim, entre 2000, eu acho que foi no meio para o fim de 2008 em que eu assumo a área como que ela foi passada. Mas nesse momento ainda era dividida em comercial e operacional. E o senhor Eduardo Leite vem depois? Não, ele vem junto. O momento em que a gente assume, ainda ele teria o papel comercial e eu teria o papel operacional. Nesse momento ainda não existia a UN. A UN foi criada um pouco depois, e aí sim eu me torno líder da UN. Teoricamente, o Eduardo ficaria o comercial e teve um outro diretor operacional depois disso. Muito bem. No que toca à questão de depois que vocês assumiram, né? Quando foram feitas essas alegadas tratativas com a empresa Sanco para pagamento dessas vantagens ilícitas, em algum momento o João Auler participou disso? Não. Eu não tenho mais perguntas, excelência. Obrigado. Outros defensores? Nenhuma pergunta, excelência. Defesa do próprio acusado, então, com as perguntas. Senhor Dalton, eu gostaria de saber se o senhor recebeu alguma comissão desse contrato de serviço ou de fornecimentos com a Sanco. De forma alguma. O senhor recebeu qualquer parcela de valores pagos a qualquer empresa a título desses compromissos com a Petrobras? De forma alguma. Nada, absolutamente. Ok, sem mais perguntas. Esclarecimentos pontuais do juízo aqui. Esses valores que eram pagos do senhor da Camargo para esses diretores tinham vinculações com esses ajustes das licitações? De novo, eu participei só em que a gente acabou não tendo sucesso, né? Quer dizer, então, não havia ali nenhum compromisso de... Inclusive, na licitação específica, né, do Comperge, nós acabamos não tendo nenhum benefício, até porque foi posta outra empresa que acabou ganhando, né? Quer dizer, então não houve nenhuma boa vontade por parte desses diretores em que nós nos tornássemos vencedores dessa licitação. Eu não sei quando essa regra foi estabelecida, né, quer dizer, acho que havia aí talvez a própria complacência desses diretores com esse modelo de licitação e com os resultados que surgiam, que eles poderiam se insurgir contra a medida que eles... Então, acho que o benefício era eles serem coniventes com esse processo aí, né? Eles tinham conhecimento desses ajustes? Nunca me falaram explicitamente, mas eu digo só de olhar nos resultados eles conseguiriam saber, né? Como assim? Como é que o senhor detecta
nos resultados desses ajustes? Como eu comentei, né? Se você olhar, um lote ganha a Camargo Corrêa, no outro lote ganha o Odebrecht, no outro lote ganha, né, os consórcios que se formavam. É possível, né? Quer dizer, quem era do mercado tinha capacidade de interpretar isso e afirmar que tinha. Qualquer diretor da Petrobras teria condição de enxergar isso. Com os agentes políticos que recebiam essas propinas, o senhor tinha contato? Nunca. O senhor nunca foi procurado por algum deles ou teve uma tratativa direta sobre essas propinas? Não tive. E como é que o senhor tem certeza que esses valores iam para, vamos dizer, partidos? No fundo, eu insisto, era um modelo, ele nos foi passado e nós acabávamos cumprindo aquilo que tinha sido combinado, né? Quer dizer, e que nos era cobrado como tendo sido combinado durante esses processos e que a gente tinha obrigação de atender. Tem alguma coisa que o senhor gostaria ainda de dizer na sua defesa? Bom, só um profundo arrependimento de ter deixado isso chegar a esse ponto. Antes da sua prisão que houve lá em novembro, não se cogitou, eventualmente, a Camargo Corrêa, o senhor como presidente, em reconhecer os fatos e publicamente, não sei, pedir desculpas ou reconhecer que isso tinha havido? Chegou-se a discutir com os advogados aí se isso era uma possibilidade, mas que até acho que isso talvez tenha sido até... Chegou-se, ao que eu sei, até falar-se com o Ministério Público, mas não houve possibilidade de avanço nessas discussões aí. Tá, mas o senhor conversou internamente dentro da empresa com outros... Apenas com os advogados. Com outros membros? Com o próprio Eduardo, né, quer dizer, com as pessoas que participavam desse... Como eu comentei, né? Com quem que o senhor conversou? Com o Eduardo e com os advogados, né? E com os outros não? Não. Esse contrato com a Costa Global, ainda uma última pergunta aqui. Eu tenho aqui o contrato nesse processo mesmo, evento 1, Alt 3. Eu vou lhe mostrar aqui, deixa eu dar uma olhadinha. Sim. Consta nesse primeiro contrato sua assinatura. Isso. Que, como eu comentei, né, era um contrato real, era um contrato de R$6.000 aqui, né, e que ele era realmente para ser uma ligação, para que a gente usasse os conhecimentos do seu Paulo Roberto. E depois tem os aditivos aqui, nos Isso. aditivos é que foi incluído então a propina? Exatamente. Por que o senhor não assinou os aditivos? Não tem motivo. Lá nós tem uma regra que 2 pessoas assinam, né? Acho que o Eduardo Leite talvez tenha assinado como o principal responsável que cuidou do contrato. Mas o senhor tinha conhecimento, então? Sim, tinha conhecimento. E eu aprovei junto com ele esse contrato. Consta aqui a assinatura também do Marcelo Bisordi? Não tinha conhecimento. Não foi explicado para ele esse contrato? Para que ele servia? Deve ter, se alguém explicou, foi o Eduardo. Nos documentos apreendidos lá também, ainda uma última questão, desses que o Ministério Público junta como prova de ajustes, há umas tabelas, acho que o senhor deve ter visto, essas tabelas devem ter sido mostradas pelos seus advogados, em que as empresas apontam preferências nessas obras da Petrobras. Era assim que se procedia? Novamente, né, quando eu participei das questões referentes ao Comperj, existia essa tabela aí, né, em que as empresas tinham apontado preferências e isso era com o objetivo de organizar aí, né, quer dizer, para saber quem queria em cada um desses lotes, né, cada um desses pacotes que estavam sendo licitados aí, né. Então, as preferências eram, essas reuniões de acordo que elas acabavam acontecendo, tinham essa finalidade, né, de organizar as empresas e, muitas vezes, apontando a preferência, isso favorecia aí para que se houvesse o entendimento aí de quem deveria ser o vencedor em cada lote. Tem até um documento que acho que foi apelidado aqui jocosamente de Bingo Fluminense. O senhor se recorda disso? Não, isso acho que foi um tratamento que alguma empresa deu aí, não era não existia. Não era um termo comum. Não era. O termo era acordo. O termo que a gente usava era fazia as reuniões de acordo, né? Não tinha esta... Com o Ricardo Pessoa, o senhor conversou diretamente sobre esses ajustes? Sim. E sobre esse pagamento de propina, o senhor lembra de ter conversado com ele a respeito? Não. Tá bom. Mais uma vez, alguma coisa mais que o senhor tem a dizer? Não? Então, declaro encerrado aí o depoimento do senhor Dalton Avancini.